Olá, muito boa noite. Hoje é terça-feira, dia 13 de julho de 2021 e hoje é comemorado o Dia do Cantor. Presente em todos os povos do mundo, o canto é essencial para a cultura de uma sociedade. Existem inúmeros estilos musicais para quem deseja seguir esta carreira de cantor. A profissão foi regularizada no nosso país com a criação da Ordem dos Músicos no Brasil, com a Lei 3.857, de 22 de dezembro do ano de 1960. No dia 13 de julho também se comemora o Dia Mundial do Rock, ritmo musical que surgiu em meados dos anos 50. Elvis Presley ficou conhecido como rei do rock e ajudou a popularizar o ritmo. Então, estou aqui mais uma vez pedindo licença à senhora, pedindo licença ao senhor para entrar na sua casa. Está começando mais um programa com o Brasil Nordeste. Vamos aos destaques do programa de hoje. Quem escolher e recusar vacina vai ser punido no estado de Alagoas. Polícia Federal deflagra operação para investigar fraudes em dispensa de licitação para a compra de insumos da Covid-19 em Juazeiro. Eleições 2022. Pré-candidatos se preparam para o pós-pandemia. O presidente Jair Bolsonaro oficializou nesta terça-feira, em ato publicado no Diário Oficial da União, a indicação do advogado-geral da União, André Mendonça, ao Supremo Tribunal Federal. Estas e outras notícias no programa de hoje. Eu quero muito agradecer desde já o carinho da sua audiência, pedir que, se você puder, passe um WhatsApp para o número que está aparecendo aqui no seu vídeo. Eu quero saber de qual cidade do país, que lugar do mundo que você está assistindo a nossa programação, porque além de estarmos aqui na TV, estamos também nas mídias sociais. Está no ar o programa com o Brasil Nordeste de hoje. Vamos começar com o giro de notícias, chamando a nossa assistente de mídias sociais, Natane Mello. Olha, Pernambuco já havia colocado ali algumas sanções para quem escolhesse ou se recusasse a tomar a vacina contra o Covid-19. Agora o estado de Alagoas também vai adotar essa medida. Quem traz os detalhes é Natane Mello. Olá, Sandra, e boa noite a você que nos acompanha. A medida aprovada vai garantir o planejamento da vacinação e a celeridade na imunização da população. Prefeitos e secretários de saúde aprovaram durante a reunião online da Associação dos Municípios Alagoanos uma recomendação conjunta que estabelece punições para quem escolher qual tipo de vacina vai receber, ou mesmo fazer a recusa. Essas pessoas irão para o fim da fila em caso de recusa justificada. O município que aderir já pode executar a determinação. As pessoas terão que assinar um termo de recusa e declarar ter conhecimento que irão para o final da fila. Os que se recusarem também a assinar serão substituídos por 2 testemunhas idôneas. O Ministério Público, que tem cobrado ações dos gestores, será informado para que as medidas administrativas sejam ratificadas. Agora vamos ao estado da Paraíba. Cerca de 63% do salário mínimo é comprometido com a cesta básica em Campina Grande. É o que mostra um estudo do PROCON. Uma pesquisa do PROCON de Campina Grande constatou que o custo da cesta básica pode chegar a R$ 693,53 em supermercados da cidade. O levantamento, divulgado nesta segunda-feira 12, apontou que o preço subiu cerca de 0,5% em relação ao custo observado na pesquisa anterior. Os dados mostram que, para um trabalhador com rendimento de um salário mínimo, o comprometimento com a cesta básica é de 63,05%. A pesquisa considera 13 produtos da cesta básica e mais 39 produtos da rotina de compras do consumidor paraibano.
De acordo com o Procon, os produtos com maior impacto no valor total da cesta básica no mês de julho em Campina Grande foram produtos de limpeza, sabão em barra e desinfetante. Outros produtos como café em pó, açúcar e margarina também apresentaram aumentos consideráveis. Pois é, não é novidade, né? Porque durante essa crise, essa pandemia, aumentou muito o preço dos alimentos e isso, óbvio, pesa na cesta básica. Vamos a uma boa notícia com a Natânia Mello. O estado de Sergipe é o 6º no país na produção de leite. O estado de Sergipe desponta na 6ª posição nacional em produção anual de leite por vaca, segundo indica a pesquisa pecuária municipal realizada pelo IBGE, conforme a base de dados do ano de 2019. De acordo com o estudo, Sergipe aparece atrás apenas de grandes estados produtores de leite, como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais e Alagoas. Na avaliação da Secretaria de Estado da Agricultura e da Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe, o resultado tem grande contribuição de uma sucessão de políticas públicas implementadas ao longo dos anos para fomentar o desenvolvimento da bacia leiteira sergipana, juntamente com o processo de inseminação artificial que vem atuando no melhoramento genético dos rebanhos, levando ao aumento da produtividade. Vamos chamar agora Rita Brandão, que está em Salvador, na Bahia. Ela vai falar sobre a indefinição do ministro João Roma a respeito da candidatura para governo do estado na Bahia. Rita Brandão, muito boa noite. Boa noite, Sandro de Moura. Boa noite a todos os telespectadores do Com Brasil Nordeste. Cotado para compor a chapa majoritária encabeçada por ACM Neto ao governo do estado em 2022, o ministro da Cidadania, João Roma, do Republicanos, evitou cravar que será candidato à sucessão de Rui Costa, do PT. Diz o ministro: Bolsonaro e eu temos conversado sobre política. Ele fala que eu posso representar a Bahia. Isso sim, sem dúvida, aumenta a minha responsabilidade. Na eleição, o PT com certeza será oposição ao presidente. A ACM Neto também está contra Bolsonaro. Então, eu não tenho como me omitir de construir este vetor e de ser o porta-voz de Bolsonaro na Bahia. A Rita vai falar agora sobre um assunto que eu chamo muito a sua atenção. A Polícia Federal deflagrou uma operação para investigar fraudes na dispensa de licitação para a compra de insumos durante a Covid-19. Olha que coisa séria. Pessoas desviando dinheiro público por conta da facilidade em comprar no período de Covid-19. A Polícia Federal, em ação conjunta com a Controladoria Geral da União, nesta terça-feira, dia 13, deflagrou a Operação Carga Viral, que investiga fraudes em procedimentos de dispensa de licitação realizada pelo município de Juazeiro, norte da Bahia, para aquisição de insumos destinados ao enfrentamento da pandemia de Covid-19. Ao menos 32 policiais federais e 9 auditores da CGU estão cumprindo 8 mandatos de busca e apreensão, todos eles expedidos pelo Juízo Federal da Subseção Judiciária de Juazeiro, sendo um em Petrolina, 6 em Juazeiro e um em Lauro de Freitas. Os elementos colhidos durante a investigação apontam fortes indícios de que, em 2020, servidores públicos da antiga gestão da Secretaria de Saúde, em concluo com empresários, fraudaram contratos e elevaram arbitrária e significativamente os preços de máscaras de proteção facial e kits de testes rápidos para a Covid-19. Estima-se um prejuízo de mais de R$ 1 milhão. Se confirmadas as suspeitas, os investigados responderão pelos crimes de fraude à licitação e superfaturamento. Rita Brandão, para o Com Brasil Nordeste. Pois é, veja, enquanto a CPI não faz o seu papel de investigar prefeitos, governadores, a Polícia Federal está trabalhando. E, para nossa tristeza, alguns gestores públicos aproveitando para meter a mão no dinheiro da população. Isso sim mata brasileiros. Rita, muito obrigado pelo seu giro. Até amanhã. A corrida para a eleição 2022 já começou há muito tempo, né? Desde que o presidente Bolsonaro tomou posse, que a oposição já vem aí ciscando, fazendo o seu papel, nem sempre com o devido brio, mas vem fazendo. Marcelo Jorge vai falar sobre a preparação para os pré-candidatos para o pós-pandemia na corrida à eleição 2022. Boa noite, Marcelo Jorge. Seja muito bem-vindo. É com você.
Estamos de volta aqui no Com Brasil Nordeste, trazendo hoje uma análise sobre a cena política em 2022, ano que vem. Após uma pandemia que, graças a Deus, aparentemente pelo menos está passando, estão sendo registrados menos casos de internações e de infecções pelo novo coronavírus, nós estamos de olho no que 2022 deve trazer para a política nacional. Até porque tudo, a partir de agora, naturalmente será influenciado pela presença do Covid, além do distanciamento social, das regras e protocolos de higiene. Naturalmente, na cabeça das pessoas também há o pensamento de que, como estávamos suscetíveis a uma doença, estamos suscetíveis a outras e outras pandemias e outros problemas que devam acontecer. Mas também isso não pode tirar aí a sequência, né, das atividades na nossa vida, e entre elas as eleições, que modificam panoramas, que trazem muitas vezes novos nomes para compor assembleias legislativas, câmaras federais, Congresso como um todo, e no caso do ano que vem, inclusive uma eleição que envolve a cadeira da presidência da República. O que estamos acompanhando, telespectadores do Com Brasil Nordeste em todo o país, inicialmente é uma desatenção por parte do eleitor em relação a eleições. E, naturalmente, isso aí se entende porque estamos vivendo um momento de contenções, de ausência de empregos, um momento ainda de luto e a política fica muito restrita ao círculo ou aos círculos políticos. Quem fala de política nesse momento são exatamente os pré-candidatos. Mas aí, esses pré-candidatos já estão começando a se mexer e, naturalmente, procurando também partidos que o acolham, os que não têm. E no interior do Brasil, quando temos aí uma predisposição de muitos ex-prefeitos e até alguns prefeitos que querem emplacar um cargo nas suas assembleias legislativas ou até na Câmara Federal, aí começam já a colocar as unhas de fora. Nós estamos acompanhando em diversos blogs em todo o país a disposição de políticos que já começam a circular por seus estados, por seus municípios, buscando aí o contato mais direto com o seu eleitor. É claro que com mais de 32 partidos no país, e o nome não poderia ser outro senão partido, fica bem mais difícil para a população saber que partido é esse ou aquele, que partido está acolhendo e acolhendo o seu pré-candidato. Mas isso é o que pouco importa. Os eleitores não estão buscando votar em partidos e, como sempre, estão votando em pessoas. Já os que buscam seus cargos, buscam partidos que possam dar aí uma densidade eleitoral maior. Nós estávamos conversando com alguns desses ex-prefeitos no interior de Pernambuco e muitos deles estão aí já conversando com seus eleitores e dizendo que é um bom momento, porque é um momento de se discutir essa pandemia, a condução dos rumos do combate à pandemia por parte dos prefeitos, dos governadores e também do governo federal. E aí abre-se uma conversa com esse eleitor, mostrando também o seu interesse em colaborar com o sistema político. Nós, como consultores políticos filiados à ABICOP, estamos acompanhando de perto, porque sabemos também que as eleições terão, no ano que vem, características bem diferenciadas. E muitas delas, talvez a grande maioria, será decidida na palma da mão, porque as informações aos eleitores estão chegando de uma forma muito mais objetiva e direta através das mídias sociais. Vamos torcer para que dessa vez os eleitores passem a acertar mais, errar menos e evitar colocar de volta ou manter no poder aqueles que não merecem estar por lá. Do Nordeste para o Com Brasil Nordeste. Obrigado, Marcelo Jorge, e até a próxima. Eu quero de novo agradecer aqui a senhora, ao senhor, o prestígio da sua audiência, o carinho da sua audiência. Quero muito receber um WhatsApp, saber de onde que você está assistindo a nossa programação. E quero fazer um convite também. Acesse as nossas mídias sociais. No YouTube, Brasil Nordeste Oficial. É isso, Brasil Nordeste Oficial. Procura a gente lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, aciona lá o sininho para que quando a gente criar algum conteúdo novo, você poder ser avisado daquilo que a gente está postando. E aí você vai ajudar a gente a construir mais alguns milhares de amigos aí no nosso canal, tá bom? Quero muito agradecer o carinho de você poder estar conosco também nas mídias sociais. No Instagram, @Brasil Nordeste Oficial. No Instagram,
@Brasil Nordeste Oficial. Segue a gente lá, a gente vai seguir você de volta e a gente vai interagindo. Quem sabe você vai dando dicas de assuntos para a gente discutir aqui na TV, tá bom? Vamos chamar a Camila Castro, ela vai falar sobre a decisão do presidente Jair Bolsonaro, que em ato público, através do Diário Oficial, indicou o advogado-geral da União, André Mendonça, ao Supremo Tribunal Federal. Camila Castro, muito boa noite. Olá, Sandro de Moura, boa noite para você, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Pois é, vamos começar então falando deste meu primeiro giro, que é uma notícia que tomou aí os jornais nesta terça-feira, que é a indicação de André Mendonça. Mas olha só, para assumir o cargo, Mendonça ainda terá que se submeter a uma sabatina no Senado Federal e sua indicação será votada no plenário. E olha, ele precisará da maioria, 41 votos dos 81 senadores para se tornar apto a ocupar a cadeira de ministro da Suprema Corte. Se aprovado, Mendonça substituirá Marco Aurélio Mello, que foi o ministro mais antigo aí do tribunal, Ele se aposentou ontem, dia 12. A publicação no Diário Oficial registrou a mensagem do presidente enviada ao Senado, contendo então o nome de Mendonça como indicado para a vaga aberta no Supremo. Após a oficialização de seu nome, Mendonça divulgou nota em que agradece a indicação e diz que reafirma a defesa da Constituição e do Estado Democrático de Direito. O presidente Jair Bolsonaro comentou então o assunto. Vamos ver. A última vinda minha aqui, a gente pediu para que eu só apresentasse o nome do futuro indicado depois da aposentadoria do senhor Marco Aurélio. Já aconteceu a aposentadoria dele, então o Fux pediu em respeito ao Marco Aurélio. Nós hoje devemos apresentar à noite o nome, sim, do André Mendonça. Sai no Diário Oficial hoje? Como tem um DO especial hoje para mais outras coisas, eu pedi que após a reunião com o senhor ministro Fux, fosse publicada a indicação do senhor André Mendonça. Ele é uma pessoa que, pela função que ocupou no passado, até antes de me conhecer, e depois na AGU e na Justiça, deu para ele uma possibilidade de transitar bastante aqui entre os três poderes em Brasília. Não é uma pessoa crua que está chegando aqui. Ele tem um passado invejável. E é uma pessoa extremamente equilibrada. Esse é André Mendonça, um homem equilibrado, religioso, respeitador, que tem os seus princípios e é uma pessoa que vai contribuir muito para com o Supremo Tribunal Federal. Está aí então o presidente Jair Bolsonaro cumprindo a promessa de indicar alguém para o Superior Tribunal Federal, alguém terrivelmente evangélico. Agora vamos também abrir aqui um parênteses para dizer o seguinte, O que conta aqui não é o ministro ser evangélico, ou ser espírita, ou ser católico. O que importa é que ele é uma pessoa competente, o currículo dele é um currículo realmente que impõe respeito e, óbvio, a sua formação cristã define um pouco daquilo que ele pensa a respeito do mundo, Mas como hoje no Supremo tem muita gente muito mais para o lado de lá do que para o lado de cá, nada melhor para a população de um modo geral como dar um equilíbrio a isso. Agora Camila Castro vai falar de uma parte da justiça que não funciona. A ação da Lava Jato contra Delúbio, aquele ex-tesoureiro do PT, prescreve e, óbvio, ele fica livre da acusação sem a análise do mérito. Camila. Uma das ações iniciadas pela Lava Jato, que envolviam apurações sobre o empréstimo de 12 milhões do Banco Xanxain ao pecuarista José Carlos Bunlaí, teve acusações consideradas prescritas pouco mais de um ano, após o Superior Tribunal de Justiça ter decidido pelo envio à Justiça Eleitoral de São Paulo. A possibilidade de punição foi considerada extinta para os acusados, entre eles o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, e o ex-prefeito de Campinas, Hélio de Silveira Santos, o doutor Hélio do PDT. Eles viraram réus após o então juiz Sérgio Moro, em 2016, aceitar denúncia da Força Tarefa sob acusação de lavagem de dinheiro.
O Ministério Público Federal afirma que os verdadeiros destinatários do empréstimo eram PT e aliados, em troca da contratação pela Petrobras do grupo Xanxaim para a operação de um navio-sonda. Segundo a Procuradoria, parte do dinheiro desse empréstimo tinha sido transferida em favor da campanha de Dr. Hélio, à Prefeitura de Campinas, em 2004. É lamentável esse episódio de prescrição dos crimes do ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, porque dá a impressão de que o crime compensa. E, na verdade, vamos falar sério, o crime compensa para quem tem uma banca de advogado bacana. Para quem pode pagar, o crime compensa. Não compensa para mim, não compensa para o senhor, que somos cidadãos de terceira categoria, segundo o judiciário do nosso país. Porque se a gente levar uma topada e esbarrar em alguém e acontecer um acidente, a gente está lascado. Agora, o cara que desviou milhões dos cofres públicos, né, através de propina que ia para o Partido dos Trabalhadores, que virou uma máquina de fazer dinheiro, dá nisso aí. O crime prescreve, o cara está livre, leve e solto. Uma lástima. Bem, a Camila vai falar agora sobre a ação de um advogado que pede a prisão do ministro Alexandre de Moraes por, segundo esse advogado, crime de flagrante em tortura. Camila, como é que é isso? Explica pra gente. O advogado Paulo Faria entrou com uma representação criminal, com pedido de prisão em flagrante por crime inafiançável de tortura contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Moraes é acusado de desrespeito à imunidade parlamentar, impedimento do pagamento de fiança e outros crimes contra o deputado federal Daniel Silveira. Entre as acusações, encontra-se o impedimento do pagamento de fiança de R$100 mil. A conta para o pagamento informada pelo ministro da Suprema Corte foi excluída antes da transferência ser realizada. Uma outra acusação contra o togado foi a rejeição da imunidade parlamentar de Daniel Silveira. Paulo Faria também informou o encaminhamento da representação criminal para a Corte Interamericana e para a Procuradoria-Geral da República, a PGR. Está aí, então, alguém tentando mover alguma coisa no sentido de fazer com que os ministros do Supremo não sejam intocáveis, né? Até que, enfim, alguém apareceu aí para falar alguma coisa. Se está certo, se está errado, a gente não está aqui para julgar, mas alguém com a coragem, até porque o Oswaldo Eustáquio, vamos abrir aqui esse parênteses para fazer essa justiça ao nosso colega jornalista Oswaldo Eustáquio, que a imprensa não fala, a Associação de Jornalistas não fala, ninguém fala, mas o cara foi torturado dentro da Polícia Federal. O cara ficou aleijado. E ninguém fala nada. O cara foi tirado o direito dele de exercer a profissão dele como jornalista. Não podia fazer nada. E ninguém fala nada. Será que isso é normal num país que se diz que onde a gente vive num Estado democrático de direito? Não, isso não é normal. Prender um jornalista, torturar o jornalista, fazer com que o cara se acidente dentro de uma cela prisional, tirar o direito dele de emitir a sua opinião, trabalhar. Ele é jornalista. Então só pode ser jornalista falando aquilo que agrada ao pessoal da justiça ou agrada a grande parte da imprensa? Não se tem mais direito ao contraditório? Aliás, não é isso que essa tal grande imprensa defende para algumas minorias? Que haja espaço para o contraditório? Por que no caso do Oswaldo Eustáquio, que é um jornalista conservador, ele não tem direito ao contraditório? Eu deixo aqui a reflexão para o senhor, a senhora que está nos assistindo, faça a sua avaliação, porque afinal de contas o que vale aqui é a sua consciência. O que vale aqui é a sua consciência, a senhora, o senhor é quem decide. Camila Castro, obrigado pela sua participação. Vamos agora abraçar as cidades que estão aniversariando hoje. Vamos abraçar aos munícipes da cidade de Porto Nacional, no estado do Tocantins. Vamos abraçar também aos munícipes da cidade de Rio Largo, no estado de Alagoas, e Santanópolis, no estado da Bahia. Parabéns a todos os munícipes. Em Santanópolis, o prefeito é Gilson Cerqueira, do Partido Progressista.
PP. Prefeito, tomara que o senhor esteja fazendo aí uma boa administração para que os seus munícipes tenham a qualidade de vida que todo cidadão brasileiro deseja, né? Porto Nacional, o prefeito é Ronivon Maciel, do PSD. E em Rio Largo, no estado de Alagoas, o prefeito é Gilberto Gonçalves, também do Partido Progressista. Boa sorte aí na gestão dos senhores nas cidades de Rio Largo, Porto Nacional e Santonópolis. Parabéns a todos os munícipes. Atualizar algumas notícias também sobre a região Nordeste, que nós pegamos de outros veículos de comunicação. Olha, a Paraíba é o estado do Nordeste que mais vacinou contra a Covid-19, hein? Já superou 500 mil de vacinados com 2 doses. Que isso que é importante. Tem estados fazendo propaganda que já vacinou não sei quantos %, mas vacinou apenas a primeira dose. Então, está valendo 50%, tá certo? O estado da Paraíba, então, é o estado que mais vacinou. 588 mil paraibanos já foram contemplados com as 2 doses. Parabéns, então, ao estado da Paraíba. A Prefeitura do Recife promove ação para vacinar funcionários do aeroporto contra a gripe. Tardiamente, né? Tardiamente, mas antes tarde do que nunca. Porque, na verdade, essa questão de vacinação veio errado desde o início. Desde o princípio era para vacinar todo mundo que estava na linha de frente. Quem que estava na linha de frente? Pessoal da área de saúde, pessoal da área de segurança pública, pessoal da área de ensino, todos aqueles que estavam em uma atividade considerada essencial, próprias diretrizes aí da Secretaria de Saúde, essas pessoas deveriam ter sido as primeiras a serem vacinadas. Não importa se tinha 18 anos, 19 anos, estava trabalhando, era cobrador de ônibus, era motorista de táxi, estava trabalhando no supermercado, na farmácia, tinha que ter tomado a vacina. Todo mundo, uma coisa óbvia, mas não, foram vacinar, com todo respeito, os nossos velhinhos de 90 anos, que estavam em casa, num cantinho lá, que estaria protegido se tivesse o devido distanciamento, e aqueles que saíam da sua casa para ir trabalhar e voltassem, estivessem vacinados. Será que é uma coisa difícil de entender isso? Mas eu não sou especialista, né? Os especialistas vacinaram quem estava trancado em casa e liberando a turma que estava indo trabalhar e voltar sem vacina. Até hoje, muita gente sem vacinar. E o que aconteceu? Alguns idosos foram contaminados, infectados, inclusive em casa, e morreram, alguns mesmo tendo tomado as 2 doses da vacina. Fica aí uma reflexão para os senhores que são especialistas no assunto, né? Principalmente os senhores que são os gestores públicos. Vou trazer aqui uma nota a respeito de uma cidade no Piauí com aumento de caso. Uma cidade proibiu aniversários e limita velório. Como é que alguém pode limitar velório? Hoje só pode ter 3 velórios. Então não morre ninguém. Pelo amor de Deus, né? Isso aconteceu na cidade de Landry Salles. Fica a 370 quilômetros da capital Teresina. Muito provavelmente nessa cidade não tem estrutura de saúde. Eu vou pedir à nossa produção até para apurar isso aí. Por favor, Natânia Mello, Marcelo Jorge, Camila Castro, me ajudem a apurar o que tem de infraestrutura nessa cidade de Landry Salles, que fica a 370 quilômetros de Teresina. Tomara que eu esteja enganado, mas provavelmente deve ter lá uma ambulância, 2 ambulâncias, que carregam o povo para ser atendido em outro hospital, numa cidade maior, e que, diga-se de passagem, nesse período de pandemia, nem isso funcionava. Por quê? Porque os hospitais só estavam atendendo o Covid. Quero pedir mais uma vez que você siga a gente nas nossas mídias sociais, Brasil Nordeste Oficial no YouTube e no Instagram, @Brasil Nordeste Oficial. Se em algum momento você quiser ouvir uma boa música, radiobrasilnordeste.com, clica lá. Ou então simplesmente entra no nosso site, brasilnordeste.com, logo acima vai ter lá o link da rádio, você vai apertar o play, você vai poder ouvir uma boa música brasileira, uma boa música nordestina, e também tem reprises ali de algum podcast que você pode ouvir e encaminhar para alguns amigos, tá bom?
Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por permitir que nós estivéssemos dentro da sua casa, dentro do seu santuário, durante esses 30 minutos, nesta terça-feira, dia 13. Obrigado mais uma vez, um grande abraço e até a próxima.